Ah, eu postei o vídeo faz uns dias atrás, deixa eu ver como que ele tá indo. What the f... Eu certamente não esperava por isso, não mesmo, mas muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu e comentou no último vídeo. Eu realmente não imaginava que iria tão longe assim, mas já que foi, é bom que esse vídeo aqui seja ainda melhor. E pra isso, claro, o jeito mais fácil de fazer é justamente falando de um jogo melhor. Sonic 1 é um jogo ok, e é bem claro que a partir dele dava pra expandir e melhorar tudo, e foi exatamente o que a SEGA fez, depois de aprender bastante com esse jogo. Sonic 2 e como nós veremos em breve, o 3 também foram jogos bastante ambiciosos, com os desenvolvedores querendo colocar várias ideias e mecânicas no projeto, mas que infelizmente não funcionaram por causa do limite do tempo de desenvolvimento do jogo, ou simplesmente porque não funcionaram mesmo. E eu vou cobrir um pouco disso aqui com você hoje, senta que lá vem a história e a história da vez é boa. Então, Sonic 1, lembra? Eu lembro, e a SEGA também, porque esse jogo deu um baita de um dinheiro e fez muito sucesso, não é à toa que é relançado tão facilmente. Sonic 1 tinha alguns problemas que foram consertados durante o desenvolvimento do 2. O Sonic tem um parceiro, um movimento novo e muito útil, as fases agora tem 2 atos, sim. A SEGA aprendeu e a partir desse jogo, toda fase tem apenas 2 atos. Talvez isso te faça pensar que isso deixa o jogo mais curto, e é verdade, mas deixa eu te dizer uma coisa. Pelo fato das fases acabarem mais rápido nesse jogo, isso dá uma sensação de refrescância maior, não sei explicar. Porque no Sonic 1, quando tu termina o ato 2 de uma fase, ainda tem outro ato inteiro pra fazer. Mas nesse jogo você vai pra uma área totalmente diferente, o que é bem melhor, deixa o jogo mais variado. E além disso, o Sonic 1 tinha 6 fases e esse jogo tem 11. Então não só melhoraram a qualidade, como também a quantidade. Ligando o jogo, vemos o clássico jingle da SEGA. De novo, mentira pra mim. Aí, falando nisso, deixa eu comentar algo com vocês que eu deveria ter comentado no vídeo de Sonic 1. Você sabia que esse jingle da SEGA foi feito só pra encher linguiça no cartucho do Sonic 1? Literalmente só ele cobre 1/8 da memória do jogo. Interessante, né? Depois disso, vemos a tela título. E epa, quem é esse aqui? Esse garoto aqui, que quando criança eu achava que era uma garota, é uma das melhores adições da série, Miles Prower, ou chamado pelo apelido dele, Tails. É um amigo mecânico do Sonic que ajuda ele durante o jogo. Ele foi criado porque quando Yuji Naka, que é um dos criadores do Sonic, entrou no desenvolvimento do jogo, ele queria que o jogo tivesse um modo para 2 jogadores, já que ele queria isso desde o Sonic 1, só que não pôde por conta das restrições do tempo do desenvolvimento do jogo. Então foi assim que o Raposinho nasceu nesse jogo. Sem dúvida, ele é um dos meus personagens mais favoritos da série e viria a brilhar mais nos outros jogos. Falando nisso, logo na tela título do jogo a gente vê isso em ação. Tem um modo para 2 jogadores aqui. E nele você joga algumas das fases do jogo, só que eu não tenho ninguém para jogar, então é isso aí. Basicamente vocês têm que competir para ver quem termina a fase primeiro. E é bem básico, mas é legal. Vamos para o que interessa agora. Seriam as fases do Sonic 2 realmente melhores do que as do Sonic 1? E a resposta é, claro que sim. Apertando Start, começamos a primeira fase do jogo, Emerald Hill Zone. Cara, como eu amo isso é bom demais. Emerald Hill é tipo a Green Hill, só que na minha opinião melhor. A música é massa, o level design é bom, assim como a Green Hill. Tem bastante espaço pra tu correr aqui e aprender como o Sonic controla. Por sinal, nesse jogo eu sempre tenho a impressão de que ele controla melhor do que no Sonic 1. Sempre me sinto muito mais seguro fazendo explosions nesse jogo, por exemplo. E isso, claro, sem nem contar a melhor adição no Wii 7 do Sonic, o Spin Dash. Apertando no botão para baixo de pulo no controle, o Sonic gira parado no lugar. E se tu soltar os dois, ele é automaticamente impulsionado para frente, ganhando velocidade instantânea ao mesmo tempo que fica invulnerável de inimigos. Além disso, tanto de velocidade que tu ganha também depende do quanto tu aperta o botão de pulo. Se tu apertar uma vez só, não vai tão longe, mas se apertar várias vezes, aí sim que tu voa, moleque. Essa é uma adição muito boa e mais do que bem-vinda, e certamente é um dos fatores que faz Sonic 2 controlar bem melhor que o primeiro. Porque ao invés de sofrer para pegar velocidade em certas áreas igual no Sonic 1, aqui você pode ter velocidade instantânea em nenhum custo, o que é muito bom. Enfim, a Emerald Hill é bem básica, não tem muito o que comentar sobre ela em si, são 2 atos bons, mas eu tenho algo a comentar, não sobre ela, mas sim sobre os Special Stages. No Sonic 1 os Special Stages são meio terríveis, claro, não é a pior coisa do mundo, mas são chatos de controlar e te deixam quase cego, além de tua música que parece que tu tá no purgatório. No Sonic 2 já começa diferente até pelo jeito que você acessa eles. No Sonic 1, se tu terminasse a fase com 50 moedas ou mais, ia ter um anel gigante te esperando no final do ato, e se tu pulasse dentro dele, era transportado para a fase bônus. Já no Sonic 2, se você tiver 50 moedas quando estiver passando por um checkpoint, vão aparecer essas estrelinhas em cima dele, e se você pular nelas, vai para os Special Stages. Agora, eles em si são ok. Basicamente, agora eles são um desafio de coletar moedas nessa visão 3D, por favor, reparar na pequena quantidade de aspas. Vai aparecer quantas moedas você tem que coletar, e você coleta elas, vai aparecer mais, repita o processo até eventualmente acabar e você ganhar uma esmeralda do caos.
Mas tem três poréns. O primeiro é que obviamente vão ter obstáculos no caminho, no caso essas bolas com espinhos. Se tu bater nelas, perde algumas moedas, mas aparentemente tem como destruir elas se tu pular bem na hora que o Sonic fizer contato com elas. O segundo é o Tails, ele te ajuda e também atrapalha, porque ele fica atrás do Sonic, seguindo ele. E coleta moedas por si só o tempo inteiro, mas tem um baita de um delay para ele seguir os movimentos do Sonic. E muitas vezes isso vai te atrapalhar, talvez até fazendo você perder a chance de pegar a esmeralda. Em terceiro lugar, cara, esses estágios são difíceis, tipo, bem difíceis. Mesmo que tu já tenha decorado o padrão deles, o Sonic controla de um jeito meio esquisito que não dá pra explicar. Além disso, tem horas que a câmera fica toda confusa e não dá pra saber em que direção os obstáculos ou as moedas vão vir, te deixando bem perdido. Mas, pra meio que compensar, já que os Special Stages dessa vez estão meio que nos checkpoints das fases, e cada fase tem alguns deles, isso significa que você tem várias chances de fazer eles nas fases, contanto que tenha moedas o suficiente. No final de cada uma delas, você ganha uma esmeralda do caos, você tem que coletar 7 nesse jogo ao invés de só 6 como era no Sonic 1. E o que você ganha? No Sonic 1 você só ganhava uma tela diferente no final, já nesse o Sonic faz cosplay de Goku. O Super Sonic, uma forma que você pode ativar a qualquer momento na gameplay, contanto que tenha as moedas necessárias para ativar. E mesmo quando ativar, suas moedas vão ficar lentamente sendo drenadas e se acabarem o Sonic volta ao normal. Mas a sua velocidade e distância de pulo são aumentados drasticamente e o Sonic fica invulnerável a qualquer inimigo. Isso sim, além de irado, é uma recompensa digna aos esforços do jogador. Dito isso, eu não coletei as 7 esmeraldas quando fui gravar a gameplay para esse vídeo, logo não desbloqueei o Super Sonic, porque os Special Stages realmente são pedrada. Ao menos no Switch eu consegui fazer todos, olha lá. Onde é que eu tava? Ainda estamos na Emerald Hill. Olha só como eu voei no assunto. No final do ato 2, tu enfrenta o primeiro boss do jogo, o Robotnik, como de costume. Ele vem nesse carro que tem um espinho na frente e só fica dando de um canto pro outro da tela, não tem o menor desafio aqui. Emerald Hill é um clássico, trilha sonora marcante, gráficos massa e gameplay boa, assim como a Green Hill do Sonic 1, o jogo começa bom. Será que Sonic 2 consegue continuar bom? Vamos ver o que tem a seguir. Nota 5 para Emerald Hill. Logo depois dessa maravilha vem outra melhor ainda, uma fase tão icônica que voltou muitas vezes, Chemical Plant Zone. Pra quem não sabe, uma planta química, trazendo literalmente o nome da fase, é um lugar que são realizados experimentos para transformar materiais em coisas mais úteis e modificar eles. E é bem essa sensação que essa fase dá mesmo, que tu tá numa dessas. A água aqui é rosa, o lugar é 100% mecânico e artificial e alguns inimigos e obstáculos também colaboram. Isso sem contar a melhor coisa dessa fase, no caso a música. Hey, wanna listen to some tunes? Essa música é sensacional, cara. Ela é tão Sonic, tão Mega Drive, que é uma sensação impossível de explicar. Quem entende, entende. E a fase em si é boa. É uma fase bem mais fechada que a anterior, mas isso é ok, porque não é por causa disso que o Sonic deixa de mostrar a velocidade dele. Muito pelo contrário, às vezes o guri vai tão rápido que ele chega a quase sair, ou sair mesmo da tela porque a câmera não é rápida o suficiente para acompanhar ele. E toda vez que eu jogo esse jogo eu fico tentando fazer isso, é incrível. De vez em quando você também vai se encontrar com a água dessa fase, que por mais que seja rosa, não faz mal. Claro, isso sem contar que você ainda pode se afogar se ficar submerso por muito tempo. Essa parte aqui em especial, que tem essas plataformas que se movem e a água sobe rápido, eu sempre morri aqui quando era mais novo. E vendo na internet, muita gente passou pelo mesmo. Hoje em dia eu passo como se não fosse nada, mas fica de curiosidade. Esses dois atos são bem de boa, os desafios de plataforma são bons e a fase é legal. No final do ato 2, olha lá o Robotnik de novo. Dessa vez ele vem e fica enchendo esse pote com substância azul. E quando termina, tenta mirar em você pra te dar dano. Enquanto ele faz isso, ele fica parado, então dá pra acertar vários hits nele. O único desafio aqui é não cair pra fora da arena, porque o chão dos lados dela fica descendo e tu pode acabar caindo e morrendo. Nem preciso dizer que essa luta é fácil pra caramba, né? Precisa nem de 20 segundos pra terminar ela. Chemical Plant Zone é sensacional, por isso voltou depois, olha só. O legado dela continua vivo como uma fase muito boa. Nota 5. Lá no Sonic 1, a Labyrinth Zone meio que deu uma impressão errada sobre fases de água em jogos do Sonic. Por ser lenta, chata e tipo, não é divertido passar pelos 3 atos dela. Mas felizmente pro Sonic 2, de novo, aprenderam, hein? A fase de água desse jogo, Aquatic Ruin Zone, é muito boa. Em primeiro lugar, a estética, que é muito melhor e mais interessante do que a Labyrinth Zone por ser uma ruína aquática em uma floresta. Que já indicaram uma premissa melhor do que a Labyrinth Zone, que é um labirinto subterrâneo com água. Premissa legal? Sim. Execução? A gameplay da Aquatic Ruin também é melhor, já que não é lenta por ser uma fase de água. Pelo contrário, né, dá pra ficar bem rápido, ao contrário da Labyrinth Zone, que era desesperador e um saco se manter vivo debaixo d'água. Aqui é legal. Além disso, a música que vai estar tocando aí no fundo agora é bem melhor também, te passa uma sensação melhor do lugar que você está. Isso é uma coisa legal do Sonic 2, os lugares que você visita realmente parecem lugares reais, lugares que realmente existem nesse universo. Diferentemente do Sonic CD, que os lugares nem fazem o menor sentido, mas a gente chega lá quando for pra chegar lá.
No ato 2 da Aquatic Ruin, se tu tiver skill suficiente, dá pra evitar boa parte da água desse estágio indo por cima, isso é bem legal. Agora, uma coisa que eu acho bizarro desde criança é que de vez em quando aparece vegetação bem na frente de tudo, isso dá um efeito estranho, mas é mais imersivo? É legal até. Enfim, no final do ato 2 tem outra luta contra o Robotnik e essa é outra que é patética. Vão surgir 2 pilares de cada lado da tela e o Robotnik vai ficar batendo neles com um martelo para atirar flechas no Sonic. O certo seria você desviar das flechas e depois subir nelas para bater no Robotnik, mas tem um porém. Se tu for rápido e subir um dos pilares logo no início da luta, você pode ficar lá em cima batendo no Robotnik, anulando quase que completamente qualquer desafio. E aí, quem é o inteligente agora? Depois de umas lapadas você vence e a fase termina. Muito boa! A partir desse jogo as fases de água finalmente ficaram legais. Nota 4 para Aquatic Ruin. Um cassino, um lugar de apostas baseadas em sorte que você pode ganhar ou perder a qualquer momento. Vamos fazer uma fase do Sonic baseada nele! Cassino Night é a 4ª fase que você visita nesse jogo e é uma das minhas favoritas da série. Como eu disse antes, a fase tem um tema de cassino, e posso estar errado, mas essa deve ser a primeira vez que isso foi usado como tema em um jogo. E cara, como é bom! Em primeiro lugar, a música é perfeita, ela passa perfeitamente a sensação da fase de um jeito que nem tem como explicar, sabe? E a fase em si, muito boa também, ela é de longe a fase mais fechada até agora e em vários lugares tem essas máquinas de caça-níqueis gigantes que o Sonic vira basicamente uma bola de pinball e você pode ganhar ou perder suas moedas. Se tirar Jackpot você ganha muitas moedas, mas se tirar o Eggman perde todas elas. Admito que isso é muito viciante e combinado com os gráficos e a música, essa experiência fica muito bacana. Na maior parte do tempo você vai estar sendo arremessado para vários lugares e isso contribui bastante para a diversão da fase, mesmo que ela seja bem curta e fechada. No final do ato 2 vem o Robotnik de novo e você fica nessa arena com vários elementos da própria fase. Basicamente ele vai ficar voando de um canto da arena para outro e se passar por cima de você vai jogar uma bola que explode em vários pedacinhos que podem te dar dano. Como de costume é bem fácil, é só tu ficar correndo nas paredes e pulando para bater nele, nem tem desafio aqui. Essa foi a Cassino Night, sem dúvida uma das fases mais diferenciadas e memoráveis da série. Ela com certeza mostra que os desenvolvedores desse jogo não estavam para brincadeira e com muita criatividade também. Nota 5 para Cassino Night. O que vem depois de uma das fases mais memoráveis da série? Uma das mais esquecíveis, tem que balancear né? Hilltop Zone é o nome da 5ª fase que tem nesse jogo e é bom, nota 4 pra ela, agora vamos pra... Ok, sem brincar agora, não tem nada de muito especial por aqui, assim como o nome da fase sugere, ela se passa no topo de uma colina e... é isso? Os gráficos reutilizam bastante da Emerald Hill, mas o background é legal, de vez em quando você vai pro subterrâneo e tem lava lá, incluindo as partes pra sobreviver dela e... É basicamente isso mesmo. A música é legal também, ela é um estilo que eu não sei exatamente explicar, mas é boa de ouvir. E é basicamente isso, essa fase não tem nada de muito interessante. Ela não é ruim, longe disso, mas não tem nada que se destaca também. É só uma fase, digamos que normal, não fede nem cheira. No final do ato 2 tem um Robotnik e nenhum desafio. Ele fica escondido na lava por um tempo e joga esses lasers, aí ele sobe e tu pode bater nele, ele volta pra baixo e o processo se repete. Hilltop Zone é ok, mas bem esquecível, tanto que nunca voltou. Mas ei, melhor isso do que isso, né? Nota 4 pra Hilltop. Logo depois de uma das minhas fases favoritas da série, Mr. Cave Zone, se liga nesse som! Desde criança essa é a minha fase favorita por vários motivos, essa música é irada, a atmosfera que me lembra Halloween por alguma razão. E porque no Sonic 2 de celular é aqui que tu acessa Mystic Cave, a Caverna Mística, é outra fase maravilhosa. Essa é bem mais traiçoeira do que as outras, porque tem inimigos que podem te pegar desprevenido e espiões colocados em lugares bem estratégicos. Mas cara, eu simplesmente amo essa fase por algum motivo. Na maior parte do tempo você vai estar fazendo desafios de plataforma, como esperado, e se pendurando nessas coisas para ativar pontos e poder progredir. Por mais que eu goste dessa fase, quando criança eu lembro de ficar bastante perdido nela. Eu nem mencionei isso, mas Sonic 2 se pá foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância. É sério, eu jogava, zerava e logo depois começava a jogar de novo. Então muitas coisas sobre esse jogo meio que estão gravadas na minha memória, sabe? E entre essas coisas está esse fato de que eu ficava bem perdido nessa fase e mesmo assim eu adorava ela. E ainda adoro. A música é emblemática, os gráficos, as cores realmente se destacam nessa fase mais do que qualquer outra no jogo. Surpreendentemente essa fase pode ser traiçoeira, mas nem tanto comparada a uma certa outra fase que vem daqui a pouco. E sei lá, simplesmente toda vez que eu chego aqui em uma gameplay eu fico feliz, abre um sorriso no meu rosto. Dito isso, essa fase tem sim um problema bem brutal, e é que ela nunca voltou em nenhum outro jogo do Sonic, isso é uma pena. Eu gostaria muito de ver essa fase em uma versão nova, imagina ela no Sonic Mania. Teria sido fantástico, mas não teve. Bem, por enquanto, ela continua exclusiva do Sonic 2, e ei, se for ficar num canto só, que seja em um bom, né? Nota 5 pra Mystic Cave.
Oi, o Ocean Zone. Finalmente uma referência ao Brasil. Quando criança eu detestava essa fase e... não sei porquê. Ao contrário da Marble Zone, que eu também detestava quando criança, essa aqui não tem nada demais. A Marble Zone era lenta, chata e repetitiva, mas a Oi, o Ocean, é bom. Assim como o nome da fase sugere, ela se passa em um lugar industrial que literalmente tem um oceano de óleo nele. E isso parece que está claramente afetando o ambiente dessa fase. Ela tem uma vibe esquisita, juntamente da música que é muito boa. Na maior parte do tempo você vai estar esperando essas plataformas lançarem pra cima para progredir. E tentando não cair no óleo que fica no fundo da fase para sobreviver. E sendo lançado para diversas direções por esses canhões flutuantes. No geral, bem simples e bem básico. Eu realmente não sei, ou ao menos não lembro do porquê eu não gostava dessa fase quando pequeno. Porque jogando agora, é ok. Ela mostra o quanto o Robotnik tá poluindo e modificando o ambiente para fazer o favor dele. Porque o cara é literalmente um psicopata. Ele tá literalmente fazendo tudo isso e robotizando animais selvagens só para cumprir o objetivo dele. Que é coletar insectos esmeraldas e robotizar o mundo inteiro. Nenhuma fase ruim até agora, isso é definitivamente bom se considerar que a essa altura no Sonic 1, metade das fases eram ruins. Nota 4 para Oi, Ocean Zone. Rapaz, depois de tudo isso tem um impasse. Essa próxima fase não é exatamente ruim, mas como é um saco! Metropolis Zone. Em primeiro lugar, esse som é a bomba, cara. Metropolis é uma fase com um tema 100% industrial. Claramente dá pra perceber porque tudo é de metal, tem lava e principalmente tem perigo por toda parte. Então, lembra que eu falei que a Mystic Cave era traiçoeira? Ela nem se compara a isso aqui, por motivos que eu vou citar agora. Pra todo lugar que você visita nessa fase, algum inimigo ou obstáculo sacana que espera. Como esses louva-a-Deus malditos que nem te dão tempo de reagir quando aparecem na tela, já que jogam as garras deles. Essas estrelas do mar que explodem em 5 direções diferentes e parece que elas sempre estão em todo lugar. Esses caranguejos com luvas de boxe que tu não pode bater na luva porque ela tem espinhos e tu leva dano. Mas ao mesmo tempo a hitbox dela não faz o menor sentido, até mesmo quando tu bate nele, tu leva dano de qualquer jeito mesmo. Essas caixas que ficam soltando espinhos, essas plataformas, tudo nessa fase faz ela não ser divertida de jogar. Além do que sabe mais, essa fase é mais labiríntica do que a Labyrinth Zone lá do Sonic 1. Bizarro, né? Quando eu jogava quando pequeno, geralmente eu desistia nessa fase porque eu ficava perdido demais. Isso nem é coisa de quando eu era criança, porque até hoje em dia isso acontece. Tem momentos em que não fica muito claro se você tem que continuar em frente e voltar. E tá, eventualmente você vai descobrir uma rota até o final. Mas o caminho até lá é ruim. Então são 2 atos em que eu simplesmente preferiria estar jogando qualquer uma das fases anteriores no lugar. Nem mesmo a música, que é sim muito boa, compensa por isso. Mas sabe a pior parte? No final do ato 2, você não enfrenta o Robotnik. Você simplesmente acaba aquele ato. Como assim? Sonic 1 tinha alguns problemas que foram consertados durante o desenvolvimento do 2. O Sonic tem um parceiro, um movimento novo e muito útil, as fases agora têm 2 atos, sim. A SEGA aprendeu e a partir desse jogo, toda fase tem apenas 2 atos. Por quê? Nenhuma outra fase do jogo tem 3 atos, porque mudaram pra 2, já que no Sonic 1 as fases demoravam demais. Porque logo essa fase tem 3 atos. Ninguém gosta dos primeiros 2, quem achou que isso seria uma boa ideia? Provavelmente ele. Agora, tem sim um motivo pra ter um ato 3 da Metrópolis, e eu vou dizer ele já depois que o jogo terminar. Mas mesmo assim, cara, de todas as fases incríveis desse jogo, logo essa fase, que não é lá tão boa, ser mais longa que ela imediatamente piora a experiência, que até agora tava sem falhas. O ato 3 é bem mais do mesmo, a armadilha chata pra todo lugar, a fase meio confusa, tem várias partes nesses 3 atos que você tem que lentamente usar essas coisas que eu nem sei o nome pra subir, isso demora, é chatinho. A única coisa que tem pra se gostar nessa fase, de novo, é a música, que é legal, mas cara, ouvir ela só por 2 atos ia ser muito melhor. Mano, toda vez que eu rejogo esse jogo eu não antecipo a chegada dessa fase porque todo o resto do jogo é qualidade. E aqui, logo na reta final do jogo ela cai. Felizmente sobe de novo depois, mas a cicatriz da queda ainda continua. Nota 2 pra Metropolis Zone. Bem, a gente já tá chegando no final do jogo. Depois dos esforços do Robotnik terem novamente sido em vão, ele começa a fugir na nave dele pro Death Egg, o Ovo da Morte, que é uma super mega nave espacial, obviamente muito inspirada em Star Wars. E o Sonic e o Tails vão atrás dele nessa próxima fase, a Sky Chase. Então, essa é uma fase mais cutscene do que o resto. Só tem um ato e não demora muito, e ela também controla diferente. O Sonic fica o tempo todo em cima do Tornado, o avião do Tails. E você controla livremente para qual direção ele vai com as setas do controle. O objetivo é só sobreviver mesmo, já que a fase é auto-scrolling, ou seja, ela avança automaticamente. Então é só ficar desviando os projetos inimigos e ir matando eles, é bem básico.
A música é muito boa, bem calma, bem relaxante, é uma música boa pra estudar inclusive. Mas do nada no meio da fase passa a nave do Eggman e você vê que ela é gigante. E depois de um tempo o tornado voa bem rápido e a fase acaba. Bem, não tem muito o que comentar aqui, na verdade eu nem sei se deveria dar uma nota pra ela, já que ela só dura uns 2 minutos. Mas bem, ela tem um nome e tem música e inimigos próprios, então nota 5. É uma fase de transição e é ok. A próxima fase, Wing Fortress, é semelhante. Também é uma fase de cutscene, só tem um ato, mas é bem mais longa. E começa logo com o Eggman torando os lasers pra cima do Sonic e do Tails. E um deles realmente chega a acertar o tornado, mandando o Tails pra baixo e fazendo com que o Sonic tenha que terminar a jornada sozinho. Nessa fase você obviamente volta ao controle normal do Sonic, e essa fase é bem mais perigosa, já que, bom, é uma nave, né, se você cair, não vai ter como o Tails te resgatar e tu vai de base na hora. Tirando isso, é ok, de novo, não tem nada mais nessa fase além da sensação de que o jogo tá acabando. Que fica ainda maior quando tu para pra escutar a música, que ao contrário das músicas do jogo até agora, que são animadas, essa é mais tensa e faz sentido no contexto do jogo, já que literalmente o Sonic tá indo sozinho pro espaço lutar contra o Robotnik. E é isso, não tem nada incrível nessa fase, ela só meio que existe e pode te tirar muitas vidas, mas nada além disso. No final dela o Sonic vê o Robotnik fugir de outra nave que estava dentro dessa e se agarra nela, e os dois vão pro espaço onde está o Death Egg. É assim que a última fase do jogo começa. Death Egg Zone. Em primeiro lugar, essa não é uma fase, por isso não vai ter uma nota. A única coisa que você faz aqui é enfrentar o último e penúltimo boss do jogo. Outra coisa a se notar é que não tem moedas nessa fase, e como você começa com nenhuma, não tem outra. Tomou uma lapada, morreu. Então só por isso essa já pode ser considerada a fase mais difícil do jogo, mas obviamente não é só por isso. Avançando um pouco, você entra em uma arena e... Isso mesmo, o Sonic robótico, a primeira vez que o Robotnik tentou fazer um. E continuou fazendo e aprimorando nos jogos seguintes. Essa versão do Metal Sonic é uma versão de testes e mostra bem, se a gente comparar com a versão do Sonic CD, essa parece bem mais inacabada, mas ao mesmo tempo mais letal, já que o Sonic morre com qualquer ataque aqui. A luta com ele é tensa, mas ao mesmo tempo não é nada demais. Ele basicamente só dá o spin dash para ir pro outro canto da tela, às vezes pulando no meio te trollando. Você tem que ter cuidado para não acertar esses espinhos atrás dele, porque aí é morte na certa. Em um dos últimos hits, quando ele for dar o spin dash, ele vai pular e jogar espinhos em 6 direções no meio do pulo. E mesmo sabendo que isso vai acontecer, ainda é difícil evitar. Fizeram isso de propósito. Depois de derrotar ele, o Robotnik que tava ali no fundo só olhando tudo sai correndo. E você vai atrás dele e ele corre mais rápido do que o Sonic. Isso é bizarro. E no fim ele entra em um robô gigante. Esse é o Death Egg Robot, o boss final do jogo. Antes de tudo, o tema dessa batalha é sensacional, ele tem uma sensação de perigo muito alta. Bem mais do que a música do início da fase ou da Wing Fortress. Agora a parada ficou séria de verdade. Esse boss não é difícil, a dificuldade vem por você não ter nenhuma moeda. E geralmente ele fica andando pra lá e pra cá, ele lança as duas mãos dele bem rápido, sai voando e tenta pousar em você. Pra acertar ele, tu tem que acertar bem na barriga, em cima das mãos. E se ele estiver andando, a mão dele pode subir demais e te matar. Se ele tiver colocado uma mão para trás, a outra pode vir te matar também. Então a melhor estratégia é esperar momentos propícios para poder bater nele. Essa luta é um clássico, tanto que o Death Egg Robot voltou no Sonic Generations e no filme do Sonic 2. Porque é realmente inesquecível. Talvez pelos motivos errados. Quando criança eu lembro que eu simplesmente não conseguia passar dessa fase. Eu juntava várias e várias vidas para ela, mas primeiro eu já sofria para derrotar o Metal Sonic. E depois era muita pressão para derrotar o Robotnik sem atingido. Mesmo assim eu conseguia passar com certa frequência e zerar o jogo. Falando em zerar o jogo, poucas lapadas e a batalha acaba. Depois disso o Death Egg começa a explodir, o Sonic foge de lá, mas ele tava no meio do espaço e pulou de volta pra terra, então de qualquer jeito não tinha como ele sair vivo dessa. E esse é Sonic 2, definitivamente muito melhor que o primeiro, tanto em gameplay, gráficos e trilha sonora.
É espetacular e é um jogo muito mais rejogável que o primeiro. E muito mais amado também, claro. O primeiro não é ruim, mas comparado com esse jogo talvez seja. Esse sem dúvida é um dos jogos mais importantes da série. Foi a introdução de muita gente para a franquia. E também a introdução de muitas coisas que continuam até hoje. O legado que esse jogo tem é enorme. Cresci jogando ele, já devo ter zerado mais de umas 60 vezes e praticamente nunca fico enjoado. Esse jogo continua tão bom na 100ª jogatina do que é na primeira. É um clássico. Infelizmente, o jogo que veio depois meio que ignorou todas as melhorias que esse jogo trouxe pra gameplay da série, mas Sonic 3 consertou tudo de novo, então tá valendo. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o YongBik, muito obrigado e até a próxima! Thank you.